dia, gente. Bom dia, Samuel. Bom dia, obrigada por estar aqui. Bom dia, galera. Vamos chegando. Vamos falar último. Bom dia, Fábio. Fábio de Fortaleza. Obrigada por estar aqui. Vamos falar o último dia sobre instalação de caprinos e ovinos. Que legal. Vamos falar. Vocês já ouviram falar sobre a palavra aprisco? Bom dia, Felipe. Bom dia. Que legal que vocês estão aqui. Mais um dia de ótimas informações. Que legal. Felipe, eu não sei se me conhece, meu nome é Lívia, o pessoal que me segue aqui, meu nome é Lívia, eu sou médica veterinária. Esse aqui é um programa de lives, né, que eu resolvi montar para quem quer criar, está começando, quer prestar serviço, quer ter o seu sucesso na caprino-ovinocultura e precisa de informações de qualidade. Então é isso aí. Hoje nós estamos falando pelo terceiro e último dia, porque eu também não aguento mais, sobre o aprisco, sobre instalações. E esse é um nome que se dá, né, às instalações de caprinos e ovinos. E não sei se vocês sabem, a palavra aprisco vem do latim apriquer, que significa agrupar. E aí é o que a gente faz, a gente agrupa. Mas a gente agrupa com sabedoria. Eu não sei se vocês se lembram de eu falei das minhas primeiras lives, que a gente pode fazer sim, mesmo com medo, mas tem que fazer corretamente, tem que pegar as informações corretas para diminuir a margem de erro. Porque as instalações, desculpem, as instalações, elas são um dos maiores investimentos. Inicialmente, você investe financeiramente em instalação, compra de animais e nutrição. No momento que você já tem os animais, a instalação também já é só um investimento inicial, depois é manutenção. E aí vai depender do seu sistema que você determinou na sua propriedade. Então, assim, são 3 sistemas que a gente fala. Ah, bom dia! Salvador, Bahia, ai que legal. Bahia, Ceará, São Paulo. Daqui a pouco entra pessoal de Minas, com certeza. Então, eu estava falando, então, aprisco vem de agrupar, e a gente tem que agrupar de forma racional, né? De forma inteligente. E aí, temos que definir o nosso sistema de criação, vai depender, por exemplo, da sua área. Você vai falar assim, Lívia, quanto que cabe aí se eu for criar pasto? Olha, eu vou falar que você vai botar entre 60 e 70 cabeças por hectare, mais ou menos, né? 10 mil metros. Aí, mas vai depender de tudo. Ah, eu vou criar só fechado. Ah, eu vou criar no semi-confinado. Eu vou criar no confinado. Então, isso também vai depender muito para você dimensionar as suas instalações e a sua nutrição e o seu investimento. Então, quando vai fazer o investimento das instalações, do aprisco, a gente tem que pensar em 2 coisas importantes. Então, uma, a gente olhar para os animais. Outra, a gente olhar para as pessoas. E outra, a gente juntar tudo. Então, quando a gente olha para os animais, que a gente falou da primeira live, o que a gente falou? Que a gente tem que fazer uma instalação que dá conforto, que promove o escoamento da produção, né? Então, não adianta você querer produzir leite tendo que passar pelo capril inteiro, pelo aprisco inteiro, todas as ovelhas, passar pelos bodes. Não, tem que fazer de uma forma de linha de produção responsável, onde o que você menos usa está lá no final, para frente, que vai ser o final da produção. Então, o seu leite já tem que estar por último, né? O seu produto, a sua linguiça, enfim, eu não sei o que você vai fazer, charcutaria, o queijo.
não sei o que você vai fazer, a pele, então ela não vai ficar passando pelo aprisco, né, pelos animais. Então tem que fazer de forma responsável. Então, olhar os animais, dar conforto, dar bem-estar, dar as coisas que os animais precisam. E aí na segunda live eu falei exatamente para as pessoas. Então, os colaboradores também precisam ser olhados na hora de construir as instalações. Muitos problemas que a gente tem de gestão de equipe, de uma criação que não gera lucro, é porque as pessoas pensam só nos animais e não pensam nas pessoas que vão trabalhar, nos colaboradores. Onde precisa ser uma coisa única e integrada. Quando vai dimensionar, precisa pensar como é que esse pessoal vai trabalhar, em que condições esse pessoal vai trabalhar, e precisa pensar em que condições que os animais vão ficar. Então, promove bem-estar, promove apriscos adequados para os animais? Promove. Promove condições de trabalho adequadas para a pessoa não ficar com problemas, achando coisa que não deve, tem tudo o que eles precisam. Eu me lembro de eu ter comentado na última live de uma experiência que eu fui atender sobre gestão de equipe e tal, e eu olhei e não tinha banheiro na propriedade, dentro do Caprio. Isso é muito ruim, porque tinham mulheres trabalhando, porque para a mulher é muito ruim não ter um banheiro. E isso, gente, não parece, mas faz toda a diferença. Fui também em propriedades que não tinham uma cadeira para sentar, ou seja, a pessoa ficava em pé das 7 da manhã às 5 da tarde. É muito ruim. Sentava no chão para comer, não tinha uma mesa, nem que fosse essas de plástico, de bar. Não estou pedindo para vocês fazerem nada muito especial. Então, olhar para os colaboradores também, as necessidades deles. E depois, você juntar tudo na sua linha de produção. Então, esse que é o grande lance que eu queria pegar para vocês, de fechar tudo isso. Então, lógico, vai depender da sua área, vai depender do que você quer criar, como você quer criar. A gente comentou aqui, se for confinado, quantas cabeças, a metragem da cabeça dentro da baia, se for fora no piquete, também a gente comentou. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal que está entrando. A gente comentou, então, na live anterior, quanto que é também que a gente dimensiona os piquetes, como a gente pensa nos piquetes, por exemplo. Cabra e ovelha são animais muito espertos. E a gente precisa, para manter os animais no piquete, também olhar para a cerca, que é diferente de bovino, né? E é diferente de cavalo. Os pequenos ruminantes, gente, nós temos que trabalhar. Eu acho que eu não dei esse detalhe na live anterior. Eu só falei meio que de metragem, metros, quanto por passo, quanto por hectare, quanto por baia. Mas se a gente for pensar em cerca, para manter os animais, para eles não ficarem escapando, porque eles são muito inteligentes, eles escapam mesmo, eles vão para o outro lado, eles são animais danadinhos. Dá para trabalhar com 7 fios. E esses 7 fios, eles vão aumentando de baixo para cima. E também a cerca elétrica funciona muito bem. Para quem não sabe, não conhece, a cerca elétrica para caprinos e ovinos funciona. Mas, de qualquer forma, o que você tem que olhar quando eu for dimensionar também as instalações de pasto. Além do sombrite, além da nutrição, do água, o valor do nutricional daquele pasto. Então, gente, quando for pensar, vai calcular. Dá para você colocar 70 cabeças por hectare. Dá, mas qual é o valor nutricional que tem naquele pasto? Qual que é o valor da suplementação? A gente vai fazer live só sobre nutrição, né? Mas, de qualquer forma, a gente já entra nesse quesito, porque tem que prestar atenção. Porque se o pasto não tiver adequado, não há instalação que segure cabra.
gente, elas vão embora, elas vão varar, elas vão passar. Então, eu tô falando aqui que funciona fazer de fio esticado, mesmo fio liso, de baixo para cima fazer 7, vai aumentando o espaçamento. Tô falando que funciona de cerca elétrica, principalmente para ovinos. Tô falando que dá para fazer até de arame farpado. Machuca a pele, porque animais eles gostam de se enroscar, de se coçar no arame. Eles, né, se você não tem alguma coisa de bem-estar animal dentro do pasto para eles se coçarem, eles vão se coçar na tela, no arame. Se você colocar arame farpado, eles vão cortar a pele. E aí você vai ter que ficar gastando com pessoas e medicamento para tratar esses ferimentos, esses rasgos, essas coisas aí de pele que tem. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Eu tô com aqui um microfone novo aqui para diminuir o chiado das lives. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão escutando de forma clara? Conta para mim, por favor, que isso é importante eu saber. Se no ao vivo também tá tendo microfonia, tá tendo chiado ou não. Eu com os instrumentos, aí se o pessoal pode dar um oizinho aqui, responder se o som tá ok, se vocês estão escutando com chiado pra gente. Ah, legal. O som está muito bom. Ah, então a gente não tem mais o chiado. Que ótimo. Nas primeiras lives a gente ficou com chiado de chuva, enfim, vai melhorando. E aí, se vocês quiserem fazer pergunta, gente, aproveita a oportunidade. Somos em poucos ainda na live e tô aí para responder, para conseguir atender a expectativa de vocês. Falando um pouco de instalação, de valor de instalação, há um tempo atrás eu estava dimensionando um laticínio para começar do zero, para pegar, desde contratar a retroescavadeira para botar, para arrumar o terreno, até a regularização do CISP, que aqui é o Serviço de Inspeção Estadual do Estado de São Paulo. Tá, quais os dias que tem lave? Quais os dias que tem que lavar, será? A gente fala que é, pergunta ainda não, apenas parabenizar pela linda pintura atrás do, do nascer do sol. Essa aqui é minha casa aqui do ao vivo. Pois é. Eu tava falando aqui de dimensionar, né? A gente colocou, gente, a gente acabou fazendo um custo total de início ao fim, desde contratar a retroescavadeira até regularizar o CISP, que a pessoa tirou o CISP, que é o Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo, foi 120 mil um laticínio. Só para vocês já ficarem com isso aí de cabeça. Um dia me perguntarem, quanto que precisa para montar um laticínio de dinheiro? Vocês já sabem mais ou menos que é o que passo aqui para fazer uma coisa simples, viu, gente? Não é nem tanto. Dizer que precisa de tanta coisa, tanto instrumento, mas fazer simples, mas bem feito e completo. Aí a pessoa que perguntou, quais os dias que tem que lavar? Bom, vai lavar a instalação? É assim, a gente recomenda que vai muito de acordo com a umidade. Por quê? As cabras, as ovelhas não gostam de umidade. Então, toda semana você teria que... Oi, eu sou a prima da Natália, que legal. Bem-vinda, Giovana. Então, a gente vai falar sobre lavar, né? Então, assim, uma vez por semana, o que eu recomendo? Limpa a baia. Se você tiver como tirar toda aquela serragem, isso num sistema fechado, que eu não sei, Evaldo, se é sistema fechado ou não. Se você tem condição de tirar toda a baia, varrer, passar aquele esquema que a gente fala exatamente no curso, de desinfecção de local, de fogo, vassoura de fogo,
Bom, será que ele não quer saber quais os dias da live? Não sei, ó, a live é de terça e quinta. O que eu vou fazer vai ser mudar o horário. Eu acho que o que vocês acham de eu passar para as 14 horas a partir de agosto? Deixa aí nos comentários para ver o que você acha. Mas de qualquer forma, eu vou continuar falando da limpeza. Então, os animais, eles não gostam de umidade. Cabra e ovelha não gostam de umidade. E aí você sempre precisa ficar limpando. Então, tem que limpar da maneira certa. É, por conta, quando você faz a limpeza, não é só para deixar limpo. É para matar vírus, bactéria, fungo, tudo que tem na baia. Então, vai depender muito da umidade. Ah, Lívia, eu não posso entrar para limpar, eu não tenho aqui mão de obra para trocar serragem. Isso entra em instalação porque o pessoal vai limpar mais fácil se tiver entrando o carrinho para limpeza, se tiver entrando as máquinas para remover. Aqui em São Paulo, o pessoal vai muito com esses carrinhos que eles mesmos removem, são carrinhos pequenininhos. Eles mesmos removem a cama, já joga no carrinho e já leva embora. Então, mecanizar, quando for pensar em instalação, pensar no momento que você crescer, mecanizar. No começo, vá com um carrinho de mão mesmo, de pedreiro. Depois, vocês mecanizam. Então, o ideal é estar limpando toda semana, né? Passando o desinfectante correto, o fogo, o cal, da maneira correta. Mas aí você tem que ver a sua necessidade de quanto você usa dessa baia. Porque muda se os animais ficam 100% confinados, ou se os animais vão para semi-confinamento, ou se os animais ficam 100% a pasto, entendeu? Então, vai mudar muito você utilizar. E aí muda também, falando de instalação, você dimensionar a quantidade de animais, porque se ficam só para dormir, você pode agrupar mais. Se ficam mais tempo, você vai ter que deixar mais espaço, que daí na live anterior eu falei lá, a gente calcula mais ou menos 4 metros quadrados por pessoa. Então vai depender muito do sistema que você quer. Por isso que eu sempre friso na live aqui de instalação. Primeiro escolher o sistema. Depois você vai olhar para os animais e para as pessoas. E depois agrupar tudo e vai fazer a sua planta. Então, pensar nisso e pensar na linha de produção do seu produto. Não adianta querer produzir o leite lá no cantinho, sendo que ele vai sair do outro lado. Então, sempre pensar nessa linha de produção. E aí, gente, eu quero que vocês escrevam aqui para mim. O que vocês acham de fazer a live às 14 horas? Também de terça e quinta. Continua sendo sempre de terça e quinta. Ou vocês preferem esse horário das 6:30 da manhã? Conta para mim o que vocês acham aí. Dê a opinião de vocês sobre as lives. Eu fico aqui, Samuel, Francisco, Giovana, o que vocês acham aí das lives às 6:30 da manhã? Se esse horário é bom para você? Esse horário mesmo, Fábio. Acre- Hum, Sim, eu também acho. Acredito que às 14 horas o pessoal vai estar. Ótimas lives. E o que vocês acham das 8 da noite? O que vocês pensam às 8 da noite? Muito tarde? Samuel, conta para mim aí. Sua opinião sobre as 20 horas. Muito tarde ou não? Fábio, o que você acha das 20 horas, do horário das 20 horas? Pessoal que entrou de Minas, o que vocês acham da gente continuar fazendo as lives às 20 horas? Ah, que legal. 20 horas é um horário bom, então. O ideal é chamar. Eu não sei, eu tenho a impressão que muita gente está dormindo esse horário. Para mim é um horário bom, das 6:30 da manhã, porque assim, agora às 7 horas a gente vai, começa a trabalhar e já aplica, né? 20 horas, tá?
Que legal, Fábio. Bahia, Ceará. Que legal. Esse horário para mim está bom. Esse horário mesmo. Tudo porque a gente já coloca na prática o que aprende. É exatamente. Essa que é a minha ideia de ensinar esse horário, porque você já olhar para o seu capril e já poder aplicar para o seu aprisco, né? Capril, cabanha. A gente chama de ovino. Os ovinos a gente chama de cabanha. E de caprinos a gente chama de capril. Então, a minha ideia é realmente essa: você olhar e já saber o que, que tem que fazer e fazer de terça e quinta, justamente para não massacrar também de informações, porque tem muita coisa para ser falada, né? Eu separei aqui, fiz quase 50 tópicos de live, mas aí tem que ver com vocês, porque não adianta eu também querer passar muita coisa todo dia, e não vai, porque eu sei que na criação é uma coisa que demanda tempo para aplicar. Você não consegue virar a chave, assim, a caneta está desse jeito, a Lívia falou que é para fazer desse, vamos fazer desse. Não, os animais eles precisam ser adaptados, precisam de investimento financeiro. Isso é muito importante eu falar. Na criação, gente, tem que ser as coisas gradativas, porque os animais eles têm que se sentir confortáveis com a mudança. Não adianta de uma hora para outra falar, tem que soltar no pasto, vocês pegam e soltam. Não, solta um pouquinho, 1, 2 horinhas aí guarda, depois solta 3, 4 horinhas e depois guarda. Então, na criação de caprinos e ovinos, tem que ser uma coisa gradativa, não pode ser nada brusco. Isso é uma das chaves do sucesso, gente. Pega a informação correta e aplica de forma gradativa. Então, vocês já sabem bastante coisa sobre a informação sobre sol, os benefícios, malefícios, o que precisa olhar. Ok, agora vocês já sabem bastante coisa sobre instalação. Animais, pessoas, tudo junto, o processo. Muito bem. Aí vocês olhem para a criação de vocês para aplicar de forma com cautela. E se não começou ainda, já começar pensando tudo isso. Eu vou usar o que eu dá para fazer aqui? Porque as pessoas às vezes me perguntam, doutora, quanto que preciso, né, para criar? Você não sabe nem para onde você vai chegar, você precisa saber, olha, eu vou criar por esse propósito X aqui, eu fiz uma conta que eu preciso produzir tantos litros de leite para ter lucro. O meu produto eu quero exportar, o meu produto eu quero vender na porta. O que você quer fazer? Então, quando for começar a criação, para quem aqui ainda não começou, primeiro entender o propósito do que você está criando, por que você está criando. E aí nós vamos dimensionar de acordo com a área que você tem. Se você for comprar área ainda, beleza. Aí a gente já pode pensar um pouco mais aberto. Mas aí dentro do seu local de trabalho, dentro do seu sítio, o que você consegue? Tem gente que cria muito em espaço muito pequeno, totalmente intensivo. Tem gente que tem grandes áreas e é nada produtivo. Então precisa pensar exatamente qual é o propósito da sua criação e quais são as ferramentas que você tem, o que você tem. Mas aqui em São Paulo, gente, tá muito seco. E eu tava atendendo a live de terça-feira, eu tava fazendo a 7 graus. Agora tá mais quentinho, agora deve estar uns 10, 15 graus. Nem sei direito que hora, quanto tá agora. Deixa eu ver aqui. Então eu tô com a minha garganta super seca. Tava 7 graus na terça-feira, agora já tá 12. Então tá bem melhor, mas de qualquer forma a garganta pega, né? A minha, da minha filha. Aqui a gente tem bastante problema de rinite e sinusite. Mas vamos lá, alguém tem mais alguma dúvida antes de eu encerrar essa live? Porque já tá dando o horário, a gente já tá meia hora aqui falando sobre instalações. Chega de instalações, vocês aprenderam tudo sobre, querem, podemos encerrar já esse assunto, passar para um próximo assunto que não seja instalação. Aqui, eita, nós, 18 graus, Olha aqui o casacão.
Outro nível. Aí os animais estão gostam. 18 graus está ótimo para os animais. 7 graus é frio. Nossa, uma neblina. Mas agora já começa a esquentar. Ó, aqui, ó. A pintura aqui atrás. O pessoal fala. E vocês têm mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar. 2 minutinhos para encerrar a live. Deixa aberto aí para vocês perguntarem e fazer novamente o resumo de instalações, que a gente vai encerrar o assunto instalações. Então, pensar qual é o propósito da criação. Pensar nos animais e nos colaboradores. São Paulo, 11 graus. É o que está aqui também. Propósito da criação. 2. Pensar nos animais. Sempre pensar conforto, bem-estar e as necessidades dele. Pensar nos seus colaboradores, nas pessoas que estão trabalhando. Então, por isso que as lives foram diferentes. Um tópico foi animais, outro tópico falar de pessoas. Aí pegar, junta tudo. Pessoas e animais e ver as necessidades, o propósito alinhado ao que você quer, ao seu sonho. Aí você consegue montar instalações de sucesso, com propósito, pensando nos animais e pensando nos colaboradores. Então, esse é o resumo da live. Foram dados muitos detalhes das duas lives. Fica gravado aí. Nós temos aí mais 1 minuto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. A gente fala aí, vamos leiloar as perguntas, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, senão a gente encerra o assunto e vai para o campo de batalha, vai olhar para o que você tem, para ver o quanto que você pode transformar a sua criação de forma gradativa, com calma, numa criação de sucesso, que é isso que eu desejo para vocês. Beleza? Roberto, entrou aí no final. Roberto, da onde você é? Roberto Carlos? Pessoal, é engraçado, o pessoal vai no final da live, o pessoal vai entrando, né? No começo, poucas pessoas e depois vai entrando, mas depois que a gente já falou, conversou sobre o assunto, o pessoal termina, o pessoal acaba entrando. Eu acho ótimo o pessoal da Caprigenho. O que você acha para o piso de ripado de plástico para filhotes? Eu acho ótimo. Fácil de limpeza, desinfecção, aguenta, porque eles são bem levinhos, né? Eles nascem com 3, 4, 5 quilos. Então, é fácil de limpar. O que você não pode passar é fogo, né? Porque a gente fala que o fogo, ele é maravilhoso na criação, né? A vassoura de fogo. Eu não sei como é que vocês chamam aí vassoura de fogo, né? O lança-chamas. Mas ele é maravilhoso, ele mata tudo. No plástico, você vai ter que tirar, lavar, passar água, sabão e depois recolocar. Então, a gente trabalha com aqueles pisos emborrachados de suíno. Eu já vi até colocar, sabe os tatames de fazer, esse pessoal que faz yoga, fica fazendo ao ar livre, aqueles tapetes, também o pessoal coloca para filhote, porque o ripado para filhote, gente, o que acontece? Os pequenininhos, eles enfiam o pezinho entre as ripas. A gente fala que tem que ser 1,5 m, 1,5 m, ó, 1,5 cm no máximo, que é o tamanho da caixinha de fósforo, daquelas caixinhas de fósforo de bar, essa quadradinha, tem que ser ela assim encaixadinha. Esse é o tamanho ideal, mas mesmo assim, tem uns muito pequenininhos que enfiam a patinha. Então, coloca o tapete de plástico se for usar o ripado. Esse de suíno aguenta fogo, que legal, eu não sabia. Eu achava que não. O pessoal usa muito esses de yoga, que é mais barato, né? Para filhote, porque eles são levinhos. Os suínos, eles são mais pesadinhos. Os caprinos e os ovinos são mais levinhos. Mas que legal, eu não sabia não. Obrigada pro pessoal engrandecer aí a live, o pessoal da Caprigen, Minas Gerais. Beleza, gente? Já deu o horário, 7 horas. Um bom dia para vocês. Vamos olhar aí
para instalação de sucesso aí na casa de vocês. E tendo alguma dúvida mais sobre esse assunto, só mandar lá no Portal das Cabras que eu respondo. Bom dia, obrigada mais uma vez. Vocês foram 1000% comigo hoje. E até mais. Tchau, gente. Tchau, Fábio. Tchau, Minas Gerais, Bahia. Esse piso tem centímetro, gostei muito. 1 centímetro. Depois manda foto lá na plataforma para a gente postar para o pessoal passar essa informação, para passar a informação pro pessoal, para mais gente usar, né? Bom dia, gente. De nada. Obrigada aí ao Ceará, Bahia, São Paulo, Minas Gerais. São Paulo, obrigada, Evaldo. Tchau, boa noite. Bom dia. Boa noite, bom dia.